Queridos irmãos, a paz do Senhor, glória a Deus por estarmos reunidos para estudarmos mais uma lição preciosa. Nós estamos estudando hoje a lição de número 12. A igreja tem uma natureza organizacional, isso é muito importante para o nosso crescimento. Estamos aqui localizados na Igreja Assembleia de Deus, em Cariacica, Igreja Marcas do Evangelho, Cariacica, no Espírito Santo, Brasil. Seja todos bem-vindos, você que nos visita, é uma honra recebê-los. Se porventura você não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição. Também não deixe, coloque ali, dê o seu like, que é o joinha, é muito importante isso para você receber mais as nossas notificações. E eu estou aqui nessa mesa e eu gostaria que os irmãos se apresentassem, por favor, irmãos, fiquem à vontade. Pastor Pedro, a paz do Senhor, irmãos, é um prazer estar aqui junto com os irmãos para ministrar mais uma aula da EBD. Eu sou o presbítero Fabrício, mais um EBD, onde nós vamos aprender um assunto onde o Senhor vai nos enriquecer grandemente nessa aula. A paz do Senhor, irmãos, eu sou o Diácono Alain, é um prazer estar aqui com os irmãos. E nós vamos então fazer uma oração inicial. Então oramos, irmãos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e agradecemos o seu santo nome. Obrigado, Senhor Deus, por estarmos junto com os irmãos para ministrar mais uma aula do EBD, que nós podemos sair daqui ricamente abençoados. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o Diácono Zeliomar. E eu sou a irmã Daniele. Hoje estamos aqui para fazer a leitura bíblica em classe. O texto áureo hoje está em Tito 1,5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusessem em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecessem presbíteros, como já mandei. Verdade prática. A igreja é um organismo vivo, de natureza espiritual e ao mesmo tempo uma organização. E o texto bíblico de hoje se encontra em Tito, capítulo 1, versículos 1 a 9. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. E essa foi a leitura bíblica em classe. Voltemos aos professores. Glória a Deus, irmãos, por essa família. Nós vamos então para a parte da introdução da nossa lição. A igreja tem uma natureza organizacional. Veja, irmãos, o estudo sobre a igreja, ela é vasto. Ela envolve vários aspectos, por exemplo, a sua origem, eleição, natureza, a adoração, a forma de governo. Veja, ela é ampla. Tem a ordenança, seus ministérios, a missão da igreja, o destino da igreja. Tem também a relação com o Estado e outras coisas. A gente sabe que é muito comum falar entre nós, os crentes, sobre a igreja como a igreja universal.
universal, bem como também da igreja local. A gente fala, a igreja universal é aquela que vai morar no céu, aquela que estará sendo reunida quando Jesus voltar. Muito bem, está certo. E também a igreja local, as igrejas, cada um tem a sua denominação, cada irmão reúne na igreja próxima à sua residência, na sua cidade, muito bem. Mas eu quero dizer que esses dois conceitos estão no Novo Testamento, tanto a igreja universal quanto a igreja local. Por exemplo, a igreja universal, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, fala da igreja universal, apóstolo Paulo, e também sobre as igrejas regionais, locais, o ponto de pregação, aonde os apóstolos iniciaram, né, os seus trabalhos, como está registrado em Romanos, no capítulo 16, 1 Coríntios capítulo 1, Gálatas, Paulo também, escrevendo aos Gálatas também, faz menção da igreja local, ou seja, a igreja ela é organizada, é um organismo vivo, ela é amparada pela lei, e isso é fundamental de nós entendermos e compreendermos esse assunto, irmãos. E quando fala em igreja universal, irmãos, é uma definição que a igreja universal é todo aquele que crê que Jesus Cristo é o único e verdadeiro Salvador, sem nenhuma denominação. Então, uma igreja universal é uma igreja sem paredes, que toda aquela que vai morar no céu é a igreja universal. Já a igreja local é aquela que tem um pastor que segue a igreja, que organiza a igreja, que as pessoas que se conhecem e as pessoas ali ministram a palavra de Deus nessa localidade. E também mostrar a igreja como organismo e como organização. Nós vamos entender nessa aula que nós temos as duas características de igreja. Uma igreja que ela precisa ser organizada no quesito físico e a igreja precisa ser organizada no quesito espiritual, para que Deus possa abençoar. Glória a Deus. O Senhor mostrou isso aí em Deuteronômio, quando ele passeava dentro do aspecto, dentro da igreja, dentro dos tabernáculos, havia uma organização. Havia todo um governo para que Deus se manifestasse o poder dele e a graça dele no meio do povo de Deus. E o intuito dessa lição, irmãos, apesar da palavra de Deus, a Bíblia, ela apresenta a Igreja Universal, a Igreja como um corpo espiritual, somos corpo de Cristo, a lição, ela tem o intuito aqui de mostrar a natureza da Igreja também de forma organizacional. O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre Tito, esse homem de Deus que o apóstolo Paulo levanta como presbítero, um pastor, para governar essa igreja que estava nessa ilha de Creta. Quem foi Tito? Tito não era o filho biológico do apóstolo Paulo, porque alguns até podem pensar nisso, mas o apóstolo Paulo ele fala, meu verdadeiro filho, segundo a fé, mas ele não era, ele era um filho na fé do apóstolo Paulo, ele não era um filho biológico. Tito foi indicado, ele se converteu ao Senhor, junto ali da pregação de Paulo, e ele se tornou um discípulo mais próximo do apóstolo Paulo. Por isso que Paulo, conhecendo a estrutura de Tito, Paulo indica a Tito, Paulo leva Tito à ilha de Creta para organizar essa igreja que vinha com sérios problemas e precisava de alguém para direcionar esse povo. Tito, convertido em Antioquia por Paulo, fez todo um trabalho de desenvolvimento de caráter, de responsabilidade, que nós vamos ver mais à frente as questões que Tito resolveu através da organização que ele teve em Creta. Tito, ele era um homem diferenciado, porque senão Paulo não tinha indicado ele para estar à frente de uma igreja, e quando ele chega em Creta, ele se depara com uma situação difícil. Quando você chega numa igreja e vê uma igreja completamente desorganizada, é muito complicado. Se o pastor que chegar não tiver um governo, uma autoridade no espírito, ele não consegue desenvolver um bom trabalho. Quando Paulo levanta Tito a pastor de Creta, sabendo que Tito daria conta do recado. Fabrício, Tito era um gentio convertido ao cristianismo, um colaborador fiel do apóstolo Paulo, diferente de Timóteo, tinha uma descendência judaica por parte da mãe dele, então era completamente gentil, tornou-se um exemplo vivo de que a salvação vem pela fé em Cristo Jesus, que era um problema que o apóstolo Paulo tinha com os judaizantes, que eles queriam que os gentios viessem cumprindo a lei de Moisés. Tito era uma prova viva de que ele era gentio e completamente convertido ao Senhor e obediente. Paulo apresenta Tito como realmente ele não foi circuncidado e foi salvo com Jesus Cristo. Tito, ele foi forjado, ele foi preparado por Paulo. E Paulo viu nele características
para assumir a igreja de Creta, que era uma igreja que não tinha organização, uma igreja que não tinha liderança e uma igreja que tinha sérios problemas, que no decorrer da aula que nós vamos ver os tipos de crentes que haviam na igreja de Creta. E o apóstolo Paulo não só confia a igreja em Creta a Tito, ele também confiou a Tito a lidar com os problemas da igreja de Corinto. Ele é enviado para resolver os conflitos. Ele foi, então, pastor, igual seria um coordenador. Sim. Ele foi um homem que foi levantado para coordenar as igrejas que estavam em volta. Tito tinha uma expressão de liderança muito forte. Ele era corajoso, era inteligente, ele tinha um maior poder de convencimento, um poder de apaziguação muito grande. E além de resolver o problema da igreja de Coríntio, ele ainda trouxe recursos para as pessoas que precisavam ali em Jerusalém. E ele deixou a igreja de Coríntio estruturada. O governo de um pastor, ele influencia muito sobre a frente de uma igreja. Aprendemos aqui que os nossos pastores têm governo. Os nossos pastores que têm governo, a igreja cresce na mão dele. O pastor que não governa, ele não consegue governar, ter a rédea da igreja na mão, é difícil ele governar. Então, quando o Tito governa, tanto que ele vai em Creta, ele vai em Corinto, ele assume essa liderança, ele consegue levantar a igreja começa a fluir, e a igreja fluiu até os dias de hoje, né? As igrejas fluem porque lá na frente começou o governo acontecer. Até mesmo porque nós vamos ver no decorrer da lição que a igreja ali da ilha de Creta, não se sabe quem a fundou, quais foram os primeiros ali. Acredita-se que foram os gentios, assim como o próprio Tito era um gentio, que ouviram das viagens, das passagens de Paulo, da pregação, se converteram e formaram ali uma igreja. Só que essa igreja, como nós dissemos aqui, ela não tinha uma liderança, ela não tinha uma liderança pastoral, ela não tinha um homem cheio do Espírito Santo, de caráter irrepreensível, que pudesse organizar tanto em questões eclesiásticas como em organização da igreja. Paulo deixa Tito em Creta para exatamente isso, estabelecer presbíteros, organizar a igreja. Isso está registrado em Tito, no capítulo 1, versículo 5. Ele recebeu uma missão de combater falsos mestres e garantir que os cristãos vivessem de maneira piedosa, aquilo que eles haviam aprendido acerca do evangelho. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Agora nós vamos falar sobre Creta, é o segundo ponto aí, mais detalhadamente. Os judaizantes rebeldes, eles provocavam divisão no tempo de Paulo. Era um grupo de judeus. Quem eram os judaizantes? Eram judeus cristãos que insistiam que os gentios convertidos ao cristianismo deviam, mesmo assim, seguir a lei de Moisés, incluindo a circuncisão e outras práticas judaicas. Eles queriam que os gentios fizessem como eles eram como judeus. Eles causavam problemas dentro das igrejas primitivas, especialmente nas comunidades fundadas pelo apóstolo Paulo, que pregava a salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, sem a necessidade de cumprir a lei mosaica. Quando Paulo deixa Tito em Creta, depois ele escreve uma carta para Tito e avisa Tito sobre o comportamento dos cretenses, que lá no capítulo 2 ele fala, olha, os cretenses são mentirosos, são bestas feras malignas e preguiçosos. Tinha a questão cultural do povo, tinha até um ditado, eles falavam, vamos cretanizar, vamos mentir. Os cretenses eram tão cretinos, vamos dizer assim, tinha um problema muito grande dentro da igreja, um trabalho muito grande, muita dificuldade em Tito também para resolver essa questão dos cretenses. Isso aconteceu na igreja de Creta. Mas isso até nos dias de hoje, se nós não vigiarmos, isso entra dentro das nossas igrejas. É quando muitas vezes há divisão, às vezes a cultura externa de uma cidade, ela quer invadir aquilo que é a igreja, e isso gera um grande problema. Um grande problema, porque o espiritual começa a morrer. Se o espiritual morrer dentro da igreja, acabou aquilo que é espiritual, acabou a presença de Deus, acabou tudo. E a igreja de Creta viu esses momentos difíceis. Foi quando o Tito assumiu a igreja. Haviam os judeus judaizantes, que contendiam com os ensinamentos de Paulo. Haviam mercenários, haviam tipos de pessoas que traziam contendas, divisões, confusões para dentro da igreja de Creta. Acontece ainda nos dias de hoje. Quando há uma igreja que ela não tem uma liderança, que ela não tem um pastor para colocar ordem, que ela não tem um homem cheio do Espírito Santo, a igreja ela entra em ruína, ela entra em contenda, ela entra em divisão,
ela começa a aplicar ensinamentos que não condizem com a palavra de Deus, com a sã doutrina, começam a serem empregadas heresias, a serem impostos costumes que são contraditórios aos ensinamentos e à palavra de Deus. Paulo diz abertamente que eles estavam pervertendo o evangelho de Cristo, eles estavam sendo enganadores. Em Filipenses, Paulo ainda é mais pesado com esse pessoal. Filipenses capítulo 3, versículo 2, Paulo usa palavras duras, refere-se a eles como guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da falsa circuncisão. E a necessidade de ter uma pessoa de pulso na frente, liderando para governar, não permitir que as coisas de qualquer maneira, mas seja pregado o evangelho de Jesus. Isso aconteceu, né, na igreja primitiva. Os judaizantes causavam divisões, dificuldades. Um dos maiores conflitos que ocorreu na igreja, né, de Antioquia, levando ao concílio, por exemplo, de Jerusalém, que já foi falado aqui, onde os apóstolos, os líderes da igreja decidiram que os gentios não precisavam seguir a lei mosaica para serem salvos, apenas eles deveriam abster-se da idolatria, da imoralidade sexual, da carne sacrificada aos ídolos, sufocada e com sangue. O evangelho pôde se expandir, né, Deus usando o apóstolo Paulo, Timóteo, Tito, a fim de que o evangelho tivesse o alcance dos gentios. Paulo já tinha uma ideia de organização da igreja, falado sobre os diáconos, sobre os bispos, para a organização da igreja. Já tinha disposição de organização da igreja. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Larissa e nós estamos aqui para mais um Você Sabia? E no Você Sabia de hoje, nós vamos tratar sobre a ordem na igreja de Creta e sobre a ida de Tito a Creta. A carta de Paulo a Tito é bem breve, porém é um vínculo importante de discipulado, ajudando um jovem a tornar-se líder de uma igreja. Ao ler essa carta, você poderá aumentar o seu conhecimento em relação à organização e à vida da igreja primitiva. E encontrará também princípios para a estruturação das igrejas contemporâneas. Mas aprenderá também a como ser um líder responsável. Em sua carta, Paulo exige ordem na igreja e um viver correto, em uma ilha que era conhecida pela preguiça, pela glutonaria, pela mentira e maldade. Os cristãos precisam ser autodisciplinados e devem ser ordeiros como pessoas que fazem parte de um só corpo, que é a igreja. Por isso, precisamos obedecer essa mensagem nos nossos dias, enquanto a disciplina é desprezada ou não é respeitada pela nossa sociedade. E embora outros possam não apreciar os nossos esforços, nós devemos viver uma vida íntegra, obedecer ao governo e falar com prudência. Devemos viver unidos e pacificamente na igreja e sermos exemplos vivos de fé para a nossa sociedade contemporânea. A ida de Tito a Creta foi marcada pela liderança. Tito, um grego, era um dos cooperadores mais confiáveis do apóstolo Paulo. Ele enviou Tito a Corinto em várias missões especiais para ajudar a igreja em suas dificuldades. Paulo e Tito também viajaram juntos para Jerusalém e Creta. Então, Paulo deixou Tito em Creta para liderar outras igrejas que estavam na ilha. A última vez que Tito é mencionado por Paulo é em 2 Timóteo 4,10, a última carta registrada de Paulo. Tito tinha uma habilidade fantástica de liderança e Paulo deu a ele a responsabilidade de liderar, exortando-o a usar bem a sua habilidade. Paulo havia designado presbíteros em várias igrejas durante suas viagens. Ele não poderia permanecer em cada igreja, mas sabia que essas novas igrejas precisavam de uma forte liderança espiritual. Os homens escolhidos deveriam liderar a igreja, ensinar a sã doutrina, ajudar os crentes no seu amadurecimento espiritual e também equipando-os para viver uma vida como Jesus Cristo viveu, apesar de toda a oposição. E essas características dos líderes cristãos devem também permanecer até os dias de hoje. Bom, meus irmãos, nós vamos ficando por aqui e eu espero que você tenha aprendido um pouco mais com o Você Sabia de hoje. Deus abençoe você e até a próxima! A institucionalidade bíblica da igreja. E o primeiro ponto aqui fala da instrução do apóstolo Paulo, que a organização eclesiástica que o apóstolo Paulo instrui Tito quando ele envia a Creta, não se restringe apenas à instrução ministerial, levantar presbíteros, mas também para resolver problemas espiritual entre
aqueles irmãos que estavam em Creta. Quando Tito chega em Creta, teve um avivamento grande porque ele já vinha nessa direção de organização da igreja, tanto espiritual como organizacional, para instituir homens de Deus, homens cheios do Espírito Santo. Aqui no versículo 6 de Tito 1, fala que aquele que for repreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem desobedientes. Então, para mostrar para vocês que as qualidades e as prerrogativas que um homem de Deus, naquele momento em Creta, tinha que ter para servir a igreja. A partir daquela data, os pastores começaram a ser levantados, homens de Deus, diáconos, presbíteros, porque serviu de modelo. Tito ali serviu de modelo base, porque surgiria alguns problemas, o pastor precisava ter essas características para assumir um governo de uma igreja, um governo de uma congregação, que seria a base onde toda a igreja, até os dias de hoje, é usada dessa forma. Paulo, ele queria que Tito exigisse da igreja a ordem e um viver correto, segundo os ensinamentos de Cristo, a palavra de Deus. O reflexo da ilha de Creta era fruto das pessoas que moravam lá, da cultura do povo. Paulo, ele queria exigir a ordem na igreja, mas também um viver santo. A carta de Tito é usada até hoje. É uma carta pastoral, chamada de epístolas pastorais, não só para levantar obreiros como pastores, presbíteros, diáconos. É uma carta que auxilia na organização da igreja em vários sentidos. Isso é fundamental a gente conhecer. Quando lê a carta de Tito, fala só exclusivamente para levantar obreiros, mas também para organizar uma igreja. Em Tito 1, de 1 a 9, essas prerrogativas, não é só para líderes, é para todos os membros, homens que devem seguir esses conceitos e valores para a nossa organização espiritual. Nós vemos que não só levantamento de presbíteros, diáconos, pastores, mas todo homem de Deus é chamado para trabalhar na obra de Deus, para ser mordomo de Deus, para trabalhar naquilo que é a obra de Deus, na casa de Deus, cuidando, zelando. Quando essas instruções vêm, é que tem um modelo base, aquilo que o Senhor nos chama para sermos. Não é só um modelo para obreiros, para presbíteros, pastores. Isso, é para toda a igreja. Toda a igreja. Exatamente, toda a igreja. serve para toda a igreja. Tito 1, do versículo 5 ao 9, sobre as qualificações dos presbíteros. Como nós estamos falando aqui de organização, uma liderança, quando ordenado, não é de qualquer maneira. Já dizia os pré-requisitos e qualificações que os presbíteros deveriam ter. Tito 1:5, por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque é necessário que o bispo seja irrepreensível, como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, Amém. nem cobiçoso, nem torpe de ganância. Como instituição, ela se estrutura a partir da ênfase da Bíblia como a única autoridade de prática, de fé na salvação pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, também no sacerdócio universal dos crentes. Dentro da instituição da igreja, nós temos o organismo. Mas o que vem a ser o organismo? É uma forma de vida individual, é algo ser vivo. E a igreja, como organismo, ela é viva também. Ela é um espiritual vivo. Quem dá vida à igreja é o Espírito Santo. A espiritualidade é gerada do Espírito Santo. Então, quando se fala em organismo, fala de uma igreja viva, cheia do Espírito Santo, cheia do poder, e que ela foi criada e instituída por Deus. A igreja, ela é uma instituição viva. Ela tem a essência do poder de Deus, a essência do Espírito Santo que nos mantém vivo. Através desse Espírito Santo, nós sabemos que a igreja é algo que nos locomove. Nossas instituições não é algo só teórico ou só na localização. A nossa igreja, a nossa instituição, ela é viva. A igreja, apesar de ela ser uma instituição divina criada por Deus, e ela veio da existência do poder de Deus, mas o nosso enfoque aqui, irmãos, é falar que a igreja como organização. E quando se fala em institucionalizar, dar caráter institucional ou tornar algo institucional, significa estabelecer uma organização. E Paulo, desde o início, ele já tinha em mente a igreja como uma organização. A diferença, o organismo vivo, como funciona, e a instituição. Qual é a base do organismo? É o corpo de Cristo na Terra, a igreja. Qual é a base
da instituição, o organismo humano, onde há a organização. No organismo, a liderança é Cristo é o cabeça, é o organismo. E na instituição, pastores, presbíteros, líderes, tá vendo a diferença? Por exemplo, os membros, no organismo, como é que funciona os membros do organismo vivo? Todos os salvos em Cristo. Na instituição, são aqueles fiéis que estão vinculados ali à denominação. Qual o crescimento, por exemplo, a base, no organismo, como é que cresce? Cresce pelo poder do Espírito Santo. Agora, como instituição, cresce como? Com estratégia, estrutura. Muito bom. Não é isso? Departamentos. Qual é a função do organismo, da igreja como organismo? É espiritual, é racional. E como instituição, administrar, organizar, ajeitar as coisas. Olá, irmãos. Nesta lição, nós estamos estudando a natureza organizacional da igreja. A Igreja Universal, ela se expressa e se revela e manifesta a glória de Deus na igreja local. Muito falso entendimento surgiu nos últimos dias. Isso parece que se tornou moda, em que as pessoas estão se levantando contra a igreja como uma instituição. As pessoas dizem que o organismo é interessante, mas que a instituição não é importante. Essa é uma loucura muito grande. Pensa comigo, a alma e o espírito representam o organismo. O corpo é a organização. Já imaginou se a gente agora advogasse a ideia de que a gente tinha que acabar com o corpo, porque a alma e o espírito é que é importante? Olha que loucura mentirosa e olha que heresia Satanás está ensinando para o povo de Deus. A alma e o espírito que representam o organismo vivo da igreja, a ação espiritual da igreja, ela como comunidade dos santos universal, não vive, ela está atrelada ao corpo físico da igreja local. Toda a igreja do Novo Testamento está atrelada a um endereço local na terra. Ela tem um endereço no céu e ela tem um endereço na terra. Ela é a igreja de Colosso, que está na casa de um irmão. Ela é a igreja de Laodiceia, que está em um local de Laodiceia. Ela é a igreja de Efésios, que está em um local de Efésios. Ela não fica vagando de casa em casa de irmãos. Ela está em um lugar estabelecido, embora inicialmente era as famílias, porque não se podia reunir fora de casa, mas mesmo antes do imperador tornar o cristianismo a religião oficial no século III depois de Cristo, os cristãos começaram a enfrentar um problema de crescimento da igreja. As casas já não suportavam a reunião, então eles alugavam os armazéns. A palavra latina é literalmente armazém, que seriam hoje os galpões que nós usamos para funcionar nossas igrejas. Veja, embora a igreja comece a reunir em casa, porque ela não pode mais reunir no Templo de Jerusalém, ela não pode construir templo, então reunir em casa não é de forma nenhuma um modelo perene, é um modelo temporário, até que a igreja cresce e ela vai para um espaço maior. A própria natureza orgânica da igreja exige esse tipo de igreja. Hoje as pessoas estão advogando igreja em casa, como se o Novo Testamento estabelecesse um padrão nesse sentido. E isso tem desconfigurado completamente a estrutura organizacional da igreja. E isso desvincula a igreja do poder que Deus a deu de influenciar a sociedade e de ser um lugar aberto para receber a todos que procurem ela para serem ajudados e curados. Uma igreja que funciona em casa, ela restringe quem se aproxima, ela não está aberta a todos. Ela leva alguns convidados que as pessoas que ali frequentam levam, sim, mas elas não estão abertas para qualquer um que passe ou identifique. A igreja, desde o começo, elas eram construídas em lugares altos, em lugares visíveis, para que todos aqueles que necessitassem de um lugar para orar e para buscar a Deus pudessem estar lá e ser ajudados pelos outros cristãos. A natureza organizacional da igreja foi pensada por Deus. Por isso, Deus deu a esta igreja uma autoridade formal. Deu pastores, deu evangelistas, deu presbíteros, diáconos. Essa estrutura formal da igreja, quem criou foi o próprio Espírito Santo. Não foi homens, não foi a história da igreja, nem foi o Papa, como muitos dizem. A forma como a igreja é governada é uma decisão clara de Deus ao criar a igreja e a estabelecê-la em seus propósitos
eternos. Então, uma igreja local, ela reúne e ela tem autoridade local. Deus deu à igreja local a autoridade das chaves para abrir e fechar o reino de Deus para muita gente. Ela também exerce o poder da disciplina bíblica. É ela que exclui as pessoas do reino de Deus ou ela que traz as pessoas para o reino de Deus. Esse poder, inegavelmente, foi dado à igreja tanto nos evangelhos como nas cartas paulinas. Essa má teologia ou a teologia diabólica que desconstrói a igreja como instituição é uma arma de Satanás para tirar da igreja o seu poder de influenciar a sociedade aonde ela vive. Nós temos nas Escrituras a possibilidade de vários tipos de governo. Embora isso não está completamente determinado, mas há várias formas de ler esse governo. Nós temos, por exemplo, o governo episcopal, onde o pastor é quem lidera e tem toda a autoridade na igreja. Nós temos o governo presbiteriano, onde um grupo de pessoas de presbítero governa a maioria. E nós temos o sistema de governo democrático ou batista, em que a igreja, na sua forma geral, toma todas as decisões. Todos esses governos têm pontos bons, ruins e pontos mais ou menos. Todos eles se encontram em algum momento na forma de realizar. Mas o Espírito Santo na Rua Azusa, quando o movimento pentecostal começou a surgir, esse movimento surge da ação do Espírito Santo em trazer vida à igreja. E como essa ação se opõe a toda a frieza denominacional da igreja, a toda aquela herança cultural que veio desde a reforma, que se tornou um espírito de morte na igreja, de frieza e de enrijecer a igreja de tal forma que ela seguia mais tradições do que a ação do Espírito Santo. Então, inicialmente, eles tinham ojeriza a qualquer tipo de organização, mas a proporção que o Espírito Santo foi dominando essa igreja foi mostrando a eles a necessidade de se organizar para que houvesse controle, para que houvesse treinamento de novos obreiros e para que as pessoas soubessem qual a voz elas iriam ouvir. Então, o Espírito Santo, usando homens piedosos, cheios do Espírito Santo, eles criaram o governo episcopal no sistema pentecostal. O Espírito Santo precisava de um governo que desse velocidade às decisões. Então, ele enchia um pastor e ele tomava as decisões junto com os demais obreiros, e isso fez o movimento pentecostal crescer e ser a maior expressão do poder de Deus em toda a história da igreja. Em quase 2000 anos de história, o cristianismo atinge a mais ou menos 300 milhões de convertidos. Em apenas 100 anos, o pentecostalismo ganhou mais de 700 milhões de convertidos. Isso principalmente graças à forma de governo episcopal que o Espírito Santo deu para que as decisões fossem tomadas de forma mais prática, rápida e houvesse celeridade nas decisões na igreja. Mesmo com toda essa estrutura, o Espírito Santo sempre esteve coordenando todas as coisas. O pastor da igreja deve ser alguém que ouve a voz do Espírito Santo, que conhece as Escrituras e é guiado pelo temor de Deus, como qualquer outro sistema de governo, mas principalmente no sistema episcopal, há uma necessidade do pastor ser um homem que tem uma grande comunhão com Deus para evitar as dificuldades que pode causar dessa falta de comunhão com Deus. Vamos agora para uma pergunta. A paz do seu irmão, eu sou o diácono Rodrigo Traba e eu tenho uma pergunta para os professores. Existe no Novo Testamento um modelo fixo de governo eclesiástico? O governo espiritual da igreja é Jesus Cristo. Mas são 3 governos espiritual da igreja, que a gente vai encontrar na palavra de Deus. A episcopal, a presbiteriano e a congregacional. No sistema episcopal, a autoridade espiritual ela é delegada por Deus ao pastor, ao bispo da igreja. Uma ordem do bispo, é ele que dirige, ele é como se fosse um modelo papal. Ele governa, ele designa, ele vai ali resolvendo as coisas. No sistema presbiteriano, a autoridade ela é já regional, é conferida a vários irmãos, que são os presbíteros. A autoridade ela tem ali um concílio, vários irmãos para resolver os assuntos. E o sistema congregacional, a autoridade da igreja local. Não existe uma autoridade oficial, a igreja ela se reúne e ela resolve
os assuntos. Todas essas formas de governo têm suas variações. Os defensores aí de cada um desses sistemas acreditam ter fundamentos bíblicos e eles têm as bases bíblicas. O episcopal, por exemplo, ele acredita que Tiago exercia essa autoridade como bispo, porque ele presidiu a assembleia, concílio que teve em Jerusalém. Mas também os presbiterianos, eles acham que Tiago interpreta que ele foi o moderador. Ele é um dos presbíteros que conseguiu resolver essa questão. E o outro ponto é o congregacional, que os irmãos veem Tiago como um modelo congregacional, pois ele é um pastor da igreja local. Esses 3 pontos, mas no Novo Testamento, de uma forma dogmática de governo da igreja, ela tem todos esses modelos aonde cada um vai gerir a sua denominação. Nós estamos vivendo um processo onde as pessoas acham que elas podem ser crentes em qualquer lugar. Ser crente em casa, elas juntam um grupo de pessoas e ali elas são a igreja. Essas coisas têm acontecido hoje na atualidade. Agora, o que alguns ainda não entenderam é que essas atividades, mesmo sendo espiritual, elas exigem uma organização. Elas exigem que haja a igreja local, ou seja, o lugar onde nós vamos aprender a palavra de Deus juntos, onde tem uma liderança, onde nós vamos celebrar a liturgia, as coisas que a Bíblia nos ordena, as ordenanças. Isso é fundamental para a gente poder entender sobre organismo e organização. Desde do Novo Testamento, os irmãos já vinham com a sua organização eclesiástica. Horário de culto, ordenança dos presbíteros, até ajuda social aos crentes, eles também tinham. Eles formavam concílio, então eles se organizavam. E um exemplo muito bom é Coríntios, capítulo 8 e 9, que só nesse capítulo, Tito, ele é citado no capítulo 6, no 16, no 17 e no 21. Ele começa na organização, depois ele passa para a contribuição, para o dízimo, depois ele passa para enviar esses dízimos para Jerusalém, para as pessoas necessitadas, e ainda Paulo fala que ele é o organizador e o meu companheiro. Nós temos um trecho que fala bem assim: mas nunca devemos nos esquecer que somos cidadão de 2 pátrias, terrestres e celestial. Isso significa, temos responsabilidades com as autoridades civis e constituídas. A igreja, ela é espiritual. A igreja, ela tem as obrigações espirituais, que temos as atividades espirituais e temos que estar congregado às atividades da igreja em si. Não podemos estar em casa. As ideias de estar em casa, servindo em casa, com as ideias nossas, não funciona. A igreja precisa porque ela é um organismo vivo. Quando você participa de uma igreja, como o corpo de Cristo, está congregado, os seus problemas, as pessoas, a igreja vai ajudar a orar. E através, quando a igreja começa a orar, a vitória começa a vir, a bênção do Senhor vem sobre nós. Muitos desigrejados querem viver só o organismo da igreja, só as bem-aventuranças da igreja. Eles não querem fazer parte também da organização, da terrena, tá lá em comunhão, dizimando, ceiando, olhando na cara do irmão, saber do que ele está passando. Não, ele quer viver o mundinho dele, só ele e Jesus, não quer ter uma direção, não quer ter conselho pastoral, não quer estar debaixo da autoridade de homem. Ele pensa que ele tem que ficar só debaixo da autoridade de Deus. Mas não, nós somos um organismo e também uma organização que juntos forma o corpo de Cristo. É importante salientarmos, irmãos, como foi dito aqui, a igreja como organismo, que são as questões espirituais, mas nós não podemos esquecer que nós somos cidadãos de 2 pátrias. Da pátria celestial, que vive as coisas espirituais, que vive as coisas do mundo espiritual, mas também da nossa pátria terrestre, a nossa pátria terrena. A igreja, como organização, ela deve seguir preceitos constitucionais e do Código Civil. A igreja, ela precisa, como organização, ela precisa de um CNPJ, ela precisa de um estatuto, ela precisa ter todo o aparato, estar abarcada pela legislação para que ela possa seguir como organização, para que ela possa existir como organização e ser reconhecida como organização. E isso implica dizer, como exemplo aqui, quando Paulo escreve a carta aos Romanos, capítulo 13, que ele trata justamente sobre isso, sobre a submissão às autoridades. A igreja, como organização, ela é submissa às autoridades terrenas. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus. E no versículo 7, ele está tratando da igreja como organização. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Ou seja, quando ele diz
tributo e imposto, ele está falando quem? A César, ao governo. Então, por que uma igreja tem uma estrutura organizacional? A igreja é um organismo vivo. Ela pode existir sem as paredes, ela pode existir sim, mas ela pode existir em questões temporárias. Quando ela se organiza e ela é plena, então ela se une a locais onde ela tem liberdade para poder cultuar. Veja, o templo aonde a gente reúne, o espaço aonde a gente reúne, facilita primeiro a comunhão das pessoas. Porque você não pode colocar 100, 500, 1.000, 2.000, 5.000 pessoas numa casa de pessoas. Você vai precisar colocar isso em um espaço maior. Algumas igrejas são grandes e sempre, quanto mais a igreja cresce, maior poder de influência ela terá na cidade aonde ela vive. Ela terá um poder de testemunho, de impactar a sociedade, porque a diversidade de crentes que vivem em diversos lugares acaba criando uma rede cristã que mostra o seu testemunho e isso atrai muitos pecadores a Jesus. Outra coisa, isso mostra para o mundo o papel da igreja em cuidar dos seus doentes, em cuidar das pessoas pobres da igreja, em ajudar a instruir os seus membros. A estrutura local da igreja, com parede, com salas, com departamento infantil, facilita muito o aprendizado, coisa que não pode acontecer quando você reúne numa casa. Aqui nós temos salas para cada idade, aqui nós temos recursos audiovisuais que facilitam o ensino do evangelho, aqui nós temos um trabalho feito para ajudar crianças, para ajudar jovens, para ajudar adolescentes, e seria humanamente impossível se a gente desenvolvesse a ideia de que a igreja só deve se reunir para questões espirituais e nada mais deve ser feita. Então, uma igreja autêntica, uma igreja bíblica, uma igreja que o Espírito Santo construiu, terá um espaço para reunir. Ela terá uma organização formal, com CNPJ, com nome, com endereço, com formalidades contábeis, jurídicas. A igreja vai respeitar todas as suas leis que regem a sua questão jurídica, a sua questão contábil, as suas questões trabalhistas, porque ela obedece à lei de Deus. Ela vai se estabelecer de tal forma a atender formalmente seus membros, mas também espiritual. Você não consegue desassociar o organismo da organização. Então ela tem pastor, ela tem obreiros que ajudam, ela se organiza, ela tem estrutura, ela tem reunião de membros, ela toma decisões junto com a comunidade, ela é uma instituição reconhecida pela lei no Brasil e ela, acima de todos esses aspectos jurídicos, ela é a manifestação da glória de Deus. É nela que os ímpios veem o quanto Deus é bom, é por meio dela que nós pregamos, é por meio delas que nós criamos uma identidade cristã e somos reconhecidos como os discípulos de Jesus. Sem a igreja, sem o fato de nós frequentarmos uma igreja, sem sermos membros de uma igreja, nós não pertencemos à Igreja Universal. Ninguém pertencerá à Igreja Universal se também não estiver unido à igreja local, porque a expressão da Igreja Universal se expressa na igreja local e ela não existe sem a igreja local. Igreja local e Igreja Universal é como um corpo e alma. Eles não vivem sem o outro. Uma é espiritual e o outro é físico. Do mesmo jeito a igreja. Um é a igreja espiritual universal que reúne todos os crentes, que reúne a igreja local de todos os lugares, de todos os tempos. Mas a igreja local é o local onde todos os salvos são batizados, são instruídos, onde nós contribuímos, onde nós ajudamos a comunidade, onde nós dizimamos, onde nós investimos em missões, onde nós investimos em produção de material para educar, para ensinar, para evangelizar e para edificar o povo de Deus. Sem a organização não existe igreja. Sem o organismo não existe igreja. Isso seria como se fosse um barco de 2 remos. Você não pode remar um barco
sem a ajuda do outro. Tem que ser o remo do organismo e o remo da organização. Se você não fizer isso, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Por isso, Deus criou uma igreja que é um organismo e ela é uma instituição, ela é uma organização. O diabo tem tentado desconstruir isso usando os argumentos mais tolos e mais antibíblicos, torcendo o texto bíblico, interpretando erroneamente o texto bíblico, desconsiderando o fato que aconteceu historicamente desde o começo, a fim de enganar as pessoas como se estar membro de uma igreja fosse ruim. Embora nós temos os problemas como enfrentaram, sim, os nossos primeiros pais pentecostais pelo excesso de formalismo, mas esse perigo não anula a realidade da igreja cristã. O fato do seu corpo poder ficar doente não quer dizer que você tem que separar a alma e o espírito do corpo. Se você fizer isso, você vai morrer de verdade. Mas há um perigo em você não cuidar do corpo. Do mesmo jeito é a igreja. Quando ela se torna formal, o corpo fica doente. Mas a ideia não é destruir o corpo. A ideia é sarar o corpo, é tratá-lo para que possa atender uma existência saudável. A igreja existe para ajudar os homens a conhecer a Jesus Cristo, existe para treinar as pessoas no discipulado, existe para receber os pecadores, existe para ajudar os aflitos, os cansados, existe para dar uma palavra de esperança para o mundo e ela é uma comunidade profética. Ela é chamada para fora do mundo, ela é uma eclésia, ela é uma reunião. Eu e você não somos igreja, eu e você somos membro da igreja que é o corpo. A igreja está reunida em um local com pastores organizados e consagrados por um grupo reconhecidos de pastores, no caso de uma convenção. Uma igreja não pode autoconsagrar seus pastores. Um grupo de pastores reconhecidos pela igreja deve sim consagrar seus pastores para evitar de que as pessoas construam uma falsa instituição ou um outro governo que não está previsto nas Escrituras. Deus abençoe você e Deus nos guarde desse falso ensino que tem destruído milhões de pessoas no Brasil e no mundo, que estão criticando a igreja organizada como se ela fosse um erro. Essa é uma arma satânica poderosa que tem recriado uma igreja que tem machucado muita gente, destruído os lares e afastando a igreja do dom pastoral. É o pastor que Deus usa para edificar a igreja, para ensinar a igreja. Ele tem o dom de governo. Sem ele, o povo de Deus não terá direção, porque esses são os meios que o Espírito Santo usa para ensinar a seu povo a sua palavra. Nós vamos entrar no nosso terceiro ponto, que é necessário organizar. A gente viu aí, então, que eles, no início do século XX, por 25 anos, eles viveram esse movimento pentecostal. Charles Fox começa a ensinar sobre o batismo com o Espírito Santo. William Seymour, ele aprende com esse professor, com esse pregador. O William Seymour, ele vai viver todo aquele poder pentecostal, né, tão conhecido nas nossas igrejas da Rua Azusa. É dali que nasce o ministério de Daniel Berg e Gunnar Wingre, que são impactados pelo poder do Espírito Santo, são batizados com o Espírito Santo e o Senhor os manda para o Brasil. Nesse momento de todo esse movimento, aqui no Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wingre vê a necessidade de criar uma instituição, a igreja, e não só viver o movimento pentecostal. Então nasce a nossa igreja, a Assembleia de Deus, onde a gente vai perceber que nessas bases aqui, né, os suecos criam a Convenção Geral das Assembleias de Deus, que é a nossa CGADB, em setembro de 1930. Então, fundando a nossa organização, onde é criada as nossas Assembleias de Deus no Brasil. Diante desse avanço da obra de Deus no Brasil, era necessário estruturar um movimento pentecostal. E para manter essa identidade, essa unidade que a igreja precisava, foi então quando viu-se a necessidade de criar um órgão máximo, né, para manter a identidade
e a unidade doutrinária das nossas igrejas no país. E dessa forma, então, foi criada a Convenção Geral das Assembleias de Deus em setembro de 1930. Essa convenção ela veio trazer uma organização muito grande para a Igreja Assembleia de Deus no Brasil. O crescimento dela foi assim exorbitante, que nós vemos até hoje a quantidade de igrejas evangélicas Assembleia de Deus, que deixou de ser um movimento pentecostal e passou a ser uma denominação Assembleia de Deus. Por isso que a igreja tem uma natureza organizacional. E aprendemos assim, então, nessa lição de número 12. Como o culto sempre foi organizado, sempre havia um momento de oferta. E chegou então, dentro da nossa organização aqui da aula, um momento de oferta. Eu queria te convidar a ofertar na casa de Deus, a ofertar nesta igreja, para que essa obra venha crescer. Vai estar aí embaixo na tela os dados bancários da igreja, o Pix, o PicPay. Nós temos também o projeto Mil Valentes, que é para arrecadar fundos para a compra desse espaço, um espaço maravilhoso, onde nós investimos muito em estrutura para as nossas crianças, para o ensino da Palavra de Deus, para que a Palavra de Deus ela possa alcançar não só aqui o Espírito Santo, mas o Brasil e o mundo inteiro. Então, vamos ofertar ao Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui para mais um quiz. E vamos lá. Pergunta de número 1. Conforme a lição, o que dá a entender sobre o contexto da carta de Paulo a Tito? Letra A. Que os crentes estavam organizados e sem nenhum problema. Letra B. Que a organização eclesiástica que o apóstolo Paulo instruiu a Tito já estava funcionando. Letra C. Que o relaxo e o descuido em que estavam era reflexo da cultura da região. E letra D, que as ovelhas do pastor Tito estavam crescendo em graça e conhecimento de Deus. Tempo na tela. Muito bem, irmãos, vamos à resposta. A resposta é a letra C, que o relaxo e o descuido em que estavam era reflexo da cultura da região. Vamos então à pergunta de número 2. Quais dessas partes na organização eclesiástica é importante? Letra A, local, horário e ordem no culto. Letra B, reunião da igreja para definir assuntos específicos. Letra C, tesouraria, secretaria e departamentos. Letra D, todas as alternativas estão corretas. Tempo na tela.
Então, irmãos, vamos à resposta. Para você que marcou a letra B, sinto muito, você precisa rever a lição. A resposta correta é a letra D. Todas as alternativas estão corretas. Bem, irmãos, vamos então à pergunta de número 3. Qual o verdadeiro comportamento do cristão em relação a ser igreja? Letra A. O crente só precisa, vez ou outra, participar dos cultos, cumprindo suas atividades religiosas. Letra B. Fora da igreja, a fé é algo pessoal e não precisa ser demonstrada. Letra C. Saber e viver que a igreja vai além de um culto e que os crentes precisam ter comunhão. Letra D. O crente deve se isolar do mundo, evitando qualquer contato com pessoas que não comungam da nossa fé. Tempo na tela. Então, irmãos, vamos à resposta. Para você que marcou a letra C, saber e viver que a igreja vai além de um culto e que os crentes precisam ter comunhão. Parabéns, você acertou. Bem, irmãos, vamos então para a nossa última pergunta, pergunta de número 4. Com base na nossa lição, como é a natureza organizacional da igreja evangélica? Letra A. A igreja não precisa de organização, pois ela é guiada pelo Espírito Santo. Letra B. A igreja possui uma organização baseada nos princípios bíblicos. Letra C. A igreja evangélica deve ser conduzida como uma empresa, onde o foco principal é a administração. Letra D. A igreja evangélica deve ser apenas um prédio, onde as pessoas se reúnem para cultuar. Tempo na tela. Bem, irmãos, vamos então à nossa resposta. Para você que marcou a letra D, você precisa, de novo, estudar a lição, pois a resposta correta é a letra B. A igreja possui uma organização baseada nos princípios bíblicos. Amém, irmãos? A paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Nós vamos agora para a conclusão então da nossa aula. A igreja como organismo vivo e como organização, não existe um conflito entre isso. Pelo contrário, é necessário para que a igreja cumpra o seu papel aqui na Terra, como organismo e como organização. Então vamos orar, irmãos. Vamos pedir a Deus, agradecido por essa aula, onde nós aprendemos muito mesmo. Senhor Deus, agradecemos ao Teu nome, louvamos a Ti por esse ensino, onde o Senhor nos ensinou muito, onde o Senhor tem nos ensinado, nos doutrinado, temos aprendido aquilo que o Senhor tem para a sua igreja, no crescimento, onde a igreja tem crescido em todos esses assuntos, e sairemos melhor, entendendo que precisamos a cada dia ser melhor na Tua presença. Somos gratos por tudo que o Senhor tem nos dado e pedimos, continua a nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, irmãos.